Abra aí a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Amém? Acharam Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ler desde o verso 22 até o 29. Na verdade, eu vou ler, os irmãos acompanhem na sua tradução, tá bom? Atos, capítulo de número 15, do verso 22 ao 29. E o título que está aqui na minha tradução, essa Bíblia aqui ela é um pouquinho diferente da que eu uso. Essa daqui é a Almeida Revista e Atualizada, traduzida pelo João Ferreira de Almeida. Diz assim o texto: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabas, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Verso 24. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Ponto. Saúde. Agora vai lá para o capítulo 16. Verso de número 4. Capítulo 16, verso número 4. Diz assim: Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Agora vai lá para o 21, capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 25. Capítulo 21 de Atos, versículo 25. Diz assim o texto: Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus possa usar os meus lábios para falar com a sua igreja esta noite. Amém? Eu li o verso 22 ao 29, porque ele é o contexto do texto que nós lemos. Se alguém ficar com sono, levanta, tá? Eu gosto de ensinar, explanar. Então, às vezes é chato porque é um ensino sistemático, tá? Mas vai fazer muito bem a sua alma. Amém?
Não basta ouvir o Evangelho. O Evangelho ele não é uma religião. Você tem que ouvir e entender, e depois que você entendeu, você pratica. Se você só ouvir esse monte de texto, falando um monte de coisa doida, e não entender, não tem como você praticar. Amém? Então nós precisamos entender os textos, não somente passar os olhos e ler. Então nós vamos entender o que os apóstolos e os presbíteros na igreja, juntamente com o Espírito Santo, tomaram uma decisão e enviaram essa decisão a todas, repita comigo, todas, sem exceções, a todas as igrejas da atualidade. Amém? Então depois eu li o capítulo 16, um texto do verso 4, que quando eles iam nos lugares, eles levavam um papel com as decisões tomadas. Quais foram as decisões que nós lemos aqui? E o porquê, antes de eu explicar a mensagem, eu vou te falar o porquê que foram tomadas essas decisões. Se você olhar o texto que nós lemos, fala sobre a palavra gentios. Quem eram os gentios? Éramos nós, repita, éramos nós. Como o evangelho chegou a nós? Pergunte, como o evangelho chegou a nós? Deus deu uma visão ao apóstolo Pedro. A visão era um balde cheio de animais impuros, considerados pelos judeus. O Senhor disse a Pedro, vamos? Pedro, come esses animais, come tudo, não deixa nada. Os animais, agora não precisa mais. Os animais impuros tipifica nós, os gentios. Porque os judeus eles tinham uma visão diferente. Eles achavam que a palavra era somente para eles. E eles foram considerados o povo adquirido, a nação santa. Eles foram escolhidos por Deus desde Abraão. Se formou o povo judeu de Abraão. Então eles achavam que o evangelho era exclusivista, ou seja, exclusivo apenas para os judeus. E aí foi quando Deus dá uma visão ao apóstolo Pedro, um balde descia do céu com todo tipo de animal impuro da época. Abutre, urubu, porco. Eles não comiam animais que tinham três dedos, ou 3 patas, ou sei lá como que você entende isso. Era assim, tá? Eles não comiam animais que tinham assim as suas patas. Eram considerados na época animais impuros. E aí Deus deu uma visão para ele. Então, a partir dessa visão, Pedro relutou em acreditar na visão. Pedro não comeu aqueles animais. O balde subiu e depois de algum tempo veio o apóstolo Paulo. E aí veio todo o entendimento daquilo que era a visão. E depois ele explica essa visão lá em Jerusalém para os apóstolos que estavam lá. E então eles começam a levar a palavra até os confins da terra, até chegar em nós. Amém? E acontecia que muitos gentios, ou seja, povos que não eram judeus, recebiam o evangelho e acreditavam em Cristo Jesus. Então nós éramos gentios. E hoje a palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 1, no verso 12, que Jesus veio para os seus, ou seja, o povo judeu. Os judeus não receberam ele, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são? Levanta a mãozinha assim. Nós. Amém? Todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí o que acontece? Houve um grande debate em Jerusalém. Presta atenção, irmão, que essa palavra não é fácil de se entender. Então o comecinho fica um pouco difícil, mas no final vai melhorar um pouquinho, tá bom? Eu gosto de explicar assim, tintim por tintim, para a pessoa sair daqui sabendo o que ela ouviu, sabendo o que significa tudo isso. Houve um debate em Jerusalém. Os apóstolos e toda a igreja houve um debate. Por quê? Imagine você e eu.
nós nos convertemos a Cristo. E naquela época era obrigatório fazer a circuncisão. O que era a circuncisão? O sacerdote da época, ele pegava uma pedra bem afiada e ele cortava o prepúcio, né, do órgão, membro masculino do homem. Ou seja, uma palavra mais aberta, o pênis, tá? Aquela pelinha do pênis. Eu tenho que explicar assim, tá bom, irmão? Não escandaliza. Eu tenho que explicar para você saber o que é circuncisão. Então o sacerdote ia e cortava o prepúcio do membro masculino. Isso significa circuncisão. Então imagina os homens se convertendo, as mulheres, e os homens eram obrigados a fazer a circuncisão. Aconteceu que houve um grande debate na época. E o apóstolo Pedro e aqueles homens cheios de Deus, eles começaram a falar assim: gente, se nem nós, se nem os nossos pais conseguiram cumprir a lei, quanto mais agora os gentios. Eles não vão conseguir cumprir com a circuncisão. Eles não vão conseguir cumprir com a lei. Porque a lei exigia muitos rituais. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje. De rituais, de cerimônia, de tudo quanto é coisa que você imagina. Para você ter ideia. Hoje, se um judeu for almoçar na sua casa, ele vai levar uma bacia. Nessa bacia ele vai levar uma água. E não é qualquer água, é a água deles. Essa água ele vai purificar os utensílios da sua casa que ele vai colocar a mão. Como o prato, o garfo, a faca, o copo e a colher. Então existiam muitos rituais entre os judeus, como existe hoje várias linhas dos judeus. Eles fazem muitos tipos de rituais. Então o que os apóstolos estavam falando? Olha, esse povo aí que está chegando agora, nós não vamos conseguir cumprir todos esses tipos de rituais e não vamos conseguir nos subjugar à lei de Moisés. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui fazer um debate e nós vamos tomar uma decisão. E essa decisão vai ser para a igreja. Repita assim: eu e você somos a igreja. Exatamente. O único livro que não terminou de ser escrito até hoje na Bíblia Sagrada é o Atos dos Apóstolos. Porque Atos significa nós, a igreja. Então essas decisões, elas foram tomadas e o texto revela algo maravilhoso. Essa decisão, irmão, que foi tomada, foram 3 decisões. Não foi tomada pelo homem. A palavra que nos revela, pareceu bem, no verso 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo, Deus, e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Ou seja, o texto aqui, ele não está dizendo que essas proibições são temporárias, são passageiras. Ele está dizendo, o texto, que o próprio Deus ordenou, deu um mandamento aos gentios, que somos nós, as proibições no Novo Testamento. A mensagem de hoje vai falar sobre essas proibições. Amém? Amém, irmão? Quem está comigo? Glória a Deus. Ativa o seu HD, irmão. Ativa o seu HD. Aqui não tem mel e nem leitinho. Tem um mocotó de Jesus para sua vida essa noite. Quem quiser mel e leitinho, por gentileza, fica lá embaixo com as crianças. Amém? Ativa o seu HD aí, em nome de Jesus. Então o verso 28 diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo, Deus, o próprio Deus falou com aqueles homens e concordou com a decisão tomada pelos apóstolos. Quais foram as decisões? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados
e das relações sexuais ilícitas. Vamos entender isso. Aqui o texto, ele não está dando nenhuma condição de que só neste tempo, ou em algum tempo da igreja, isto será proibido. Ele está dizendo que isto é proibido hoje na igreja, na atualidade, e sempre será proibido. Não tem como fugir disso. Você vai ver aqui algumas coisas que eu vou falar. Está relacionado a isso. E nós vamos entender o que é isso. Algumas palavras aqui não precisa explicar muito. Mas essas duas primeiras que falam das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, é o que eu vou precisar explicar mais para os irmãos. Então essas coisas foram decididas por Deus e pelos apóstolos na igreja. Então essa carta das decisões, elas eram enviadas juntos com os missionários. Aqueles que iriam abrir novas igrejas e aqueles que voltavam para ver como estavam a vida dos irmãos nas igrejas. As igrejas que foram abertas e ainda não tinham esse papel das decisões, eles voltavam lá e eles entregavam para que os irmãos tivessem conhecimento quais eram as proibições do Novo Testamento. Embora nós vamos falar aqui dessas 3 ou 4, isso não significa que nós podemos fazer tudo o que dá na nossa cabeça. Porque a Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, aparentemente, tudo é lícito, mas nem todas as coisas eu vou me deixar dominar por elas, tá? Mas eu não quero entrar nesse mérito. Vamos aos textos. Aqui quando o texto fala... Então, antes disso, vocês entenderam que o texto está sendo claro, que são essas as proibições para a igreja. Não está mencionando a questão de tempo. Então isso ainda faz parte dos nossos dias de hoje. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Hoje nós vamos fazer memória à morte e ressurreição de Jesus. Sim ou não? Através do quê? Da ceia. A ceia traz a nossa memória, né? É um cerimonial, tá? A ceia, ela não cria em nós, ela não faz uma metamorfose, né? Não, agora eu vou tomar ceia, agora eu virei o super crente. Glória a Deus. Não, a ceia é um memorial apenas, tá? É uma cerimônia, um memorial a qual nós fazemos com muita responsabilidade e com muito temor e tremor diante de Deus, sabendo do significado da ceia. Por isso que só toma ceia aquele que tem ciência do Evangelho e ciência de quem Cristo é para esta pessoa. Amém? Então nós sabemos que quando eu recebo a Cristo na minha vida, eu acredito que o sangue de Jesus é que pode me purificar de todo pecado. Sim ou não? Sim ou não? Então abra aí a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Eu vou pedir aqui para o irmão David abrir aqui no telão 1 João capítulo 1, do verso 7 ao 9. Tá bom, irmão David? Não abre o Hebreus não, abre o 1 João. Os irmãos aqui abrem lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus está lá na frente. Corre lá na frente. Hebreus capítulo 9, acharam? Eu vou ler o verso 11. Acompanhe na sua tradução. E vamos ver o que o texto diz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados,
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Olha aí o texto agora, presta atenção, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e de a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, vírgula, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ponto. Enquanto eu explico, abra aí Gênesis capítulo 9. Então aqui o texto está dizendo que, na antiguidade, os judeus eles faziam sacrifícios e ofertas pela sua vida espiritual. O que eles faziam? Eles matavam alguns animais que tinham algumas especificações claras que Deus deixou na lei, que era um animal puro, sem nenhuma mancha no seu corpo, que tinha que ter até 1 ano de idade, tinha que ser macho. Eles matavam e aspergiam o sangue. Nessa aspersão de sangue sobre os contaminados. Quem eram os contaminados? Eles mesmos. Por que se contaminavam? Por causa do pecado. Então era na aspersão de sangue de um animal que era então encoberto o pecado do povo, e Deus então não matava o povo. Deus não fulminava o povo, porque ali o sangue de um animal puro encobria o pecado do povo. Aparentemente limpava aquela contaminação que o povo tinha pelo sangue. Amém? Vocês abriram aí em Gênesis 9? Gênesis 9. A aliança de Deus com Noé. Eu tenho que explicar tudo isso, irmão, para a gente entender o significado do sangue. Por que que Deus não se agrada? Não se agrada. E eu não sei porquê, mas foi o Espírito Santo que me deu essa palavra essa semana. Deus, ele não se agrada de que comam sangue e de que comam coisas sacrificadas aos ídolos. E nós vamos entender o que é isso na Bíblia. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou. Carne, vírgula. Porém, com sua vida, presta atenção no texto, carne, porém com sua vida, isto é, com seu sangue não comerás. Esse texto, Gênesis capítulo 9, ele é válido até hoje, que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos. Carne, porém com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. O sangue sempre representou vida. Por isso que os judeus aspergiam sangue para a purificação do seu pecado. Para que Deus pudesse, durante uma vez por ano, eles faziam essa aspersão de sangue. Eles faziam aspersão de sangue, e depois do sangue aspergido, em alguns rituais, eles assavam a carne até quase torrar. E aí eles comiam toda a carne desse animal. Então o sangue sempre representou vida. Eu tenho uma notícia para te dar que você não vai gostar. Posso falar? Posso falar? Amém? Irmão, carne pingando sangue é proibido.
Eu disse que você não ia gostar. Carne pingando sangue. Eu disse que você não ia gostar. É proibido. Proibido. É uma ordenança do Senhor. Proibido. Não sou eu que estou dizendo, não fica bravo comigo. Vamos pegar a Bíblia, que a gente briga aqui, sai correndo, um pega no outro, não tem problema. Mas vamos na Bíblia. Deus, Ele não aboliu isso. É uma delícia. Aquela carninha, a hora que vai cortando, dá água na boca. Mas eu tenho que te falar o que está na palavra de Deus. Eu não posso omitir. Amém? Não fica triste comigo. Carne com sangue pingando. Aquela picanha mal passada que você só bateu na chapa assim, ó. Tch, tch, e tá cheio de sangue. Não pode. Tem que assar até sair todo o sangue. É abominável perante a Deus. Então você joga isso no mar do esquecimento, tá? Do tempo da ignorância. Fala, ufa! Porque a partir de hoje você está tendo consciência disso. O texto não muda. O conteúdo do texto é o mesmo. E o texto bíblico sempre será o mesmo. Outro detalhe que você não vai gostar também. Depois você briga com Deus, discute com Deus. Não é comigo não, tá bom? Galinha, destronca o pescoço. Não pode também. Isso significa sangue sufocado. Fígado. Tem que assar até torrar. Porque é no fígado que é feita a regeneração, a purificação do nosso sangue. Então são algumas coisas que tem, que a gente faz, e que está no texto, que mostra que não é para nós fazermos. Você sabia que nos rituais de espiritismo, dependendo de qual espiritismo é, de mesa branca, de candomblé, de bruxaria, feitiçaria, todos os rituais envolvem animais mortos e sangue, porque é no sangue que tem a vida. E hoje nós vamos fazer memória de Jesus, que derramou todo o seu sangue por nós. Todo ele. Então são dois tipos de sangue diferentes. O único sangue que pode estar sobre a sua vida hoje é o sangue de Jesus. Então o sangue daquela carne que você gosta, não pode. Comer carne crua com sangue pingando, não pode. Uma que é um perigo. É um perigo. Deixa eu te falar outra coisa que você não pode comer também. Sarapatel, meu amado, não coma. É proibido comer sarapatel. Não é para comer. Não pode comer. Está aqui na Bíblia. Está aqui. Vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue. O sangue é vida. O sangue não é para você comer, para você tomar, não é para fazer nada disso. Sangue é vida. Amém? Já entendemos um pouquinho sobre o sangue. Deixa eu ir para frente, senão a gente não consegue terminar hoje. Depois a gente debate. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Existem muitos religiosos, aí eu falo que é religioso, tá? Que chega lá no açougue e pergunta, tá vindo essa carne, tá vindo de onde, amigo? Não interessa, tá lá no açougue, já tá cortado, é botar na mesa, assar e comer. Agora, tem crente que fica participando de festas, é isso que o texto está dizendo. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Festinha de Cosme e Damião. Aí tem uma foto lá no Face e o crente está lá no meio. Aí que bonito.
coisas sacrificadas a ídolos, né? Esses ídolos aqui que o texto está dizendo são homens e mulheres que já morreram, que foram aclamadas e que são aclamados pelos homens até hoje. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Não ferindo nenhuma religião. Por exemplo, Pedro, Maria, né? E outros nomes aí. Então essas pessoas que foram aclamadas, elas levam ao quê? A serem ídolos. E as pessoas às vezes fazem alguma festa junina, não é gostoso? É aquela paçoca, é aquele crentão, né? Inventaram agora o crentão, enfim. Aí você vai lá no meio, o crente está lá no meio, mas sabe o que ele fez? É interessante, crente é uma coisa bonita de ver, irmão. Oh, gente bonita. Eu vou mostrar, tá? Aí está lá a festa pagã do ídolo. Aí o crente chega na porta. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Pai, me reveste dos pés à cabeça em nome de Jesus. Senhor, tira toda a consagração desse cachorro quente, disso. Sabe o que o texto está dizendo? Que não é para ir. Que não é para ir nas festas que são sacrificadas a ídolos. Dói na alma, mas é o texto que está dizendo isso. Cuidado nas festas que você vai. Não estou falando também para você agora virar, não vai mais em nenhum lugar. Não é isso que eu estou lhe dizendo. Eu estou lhe dizendo para você tomar um certo cuidado. Porque às vezes você está comendo lá as coisas, é uma festa. É que festa que é essa? É a festa do São Benedito. Não, irmão. Você confessou a Cristo como seu Senhor. Você está participando, sabe do quê? Da mesa de demônios. Eu vou ler o texto, pelo amor de Deus. Deixa eu ler o texto para não ficar na minha palavra. O sangue de Jesus tem poder. Deixa eu achar o texto aqui. Gente, tem misericórdia. Eu vou achar o texto. Mas aqui o texto ele é uma festa com vários nomes que a gente não sabe o que é. São coisas o quê? Sacrificadas a ídolos. Então tem várias festas no ano em que nós somos convidados para ir. E a Bíblia está falando para você não fazer parte disso. Não vai. Infelizmente você vai ter que chatear a vozinha, o vozinho, o tiozinho, a tiazinha, a mãe, o pai. É coisa que Jesus trouxe para acontecer com a gente e nós não podemos participar. Eu confessei a Cristo. Se eu confessei a Cristo, a minha conduta é diferente. Então eu tenho que estar procurando praticar a palavra de Deus. E a palavra de Deus proíbe que eu esteja me compactuando com as coisas da idolatria. São coisas que foram sacrificadas. Logo quando eu me converti, eu vou contar um episódio aqui da família da minha esposa, né? Depois ela briga comigo lá em casa, eu vou dar bastante amor para ela. A minha sogra, ela é idólatra assim, ó, no último grau que você imagina. E na casa dela tem várias imagens, embora meus filhos já quebraram um monte. Mas tem algumas ainda. E direto eu via, porque eu chego lá e eu já olho para tudo, né, irmão? É visão de profeta. Você já tem que olhar para tudo, saber onde você está. Eu chegava lá, eu já via que tinha um monte de doce ali no altarzinho de Cosme e Damião. Que bonitinho, né? Que bonitinho, olha lá. Irmão, a hora que essa mulher pegava para dar para meus filhos, mas eu ficava doido, irmão. Eu falava, Elaine, você tira isso daí da sua mãe, senão eu vou fazer um escândalo aqui. Você vai ver. Fala para sua mãe não fazer isso, porque eu vou brigar com ela. Porque eu sabia o que significava isso. Porque eu já tinha um entendimento. Só que eu não queria o quê? Acabar com tudo, né? Ser aquela pessoa religiosa ao extremo, no sentido de virar. Porque às vezes você se torna uma pessoa para os outros chato.
E na verdade o texto às vezes até manda a gente ser assim. E eu falava assim: Elaine, você pode falar para sua mãe que se eu ver isso daí de novo eu vou quebrar esses negócios aí. Então você fala para ela, não vem dar negócio de doce de Cosme e Damião, de São Benedito, de São não sei o que, eu não quero saber disso. Meus filhos são consagrados ao Senhor Jesus, então esquece esse negócio. E aí com muito jeitinho foi quebrando tudo, foi, graças a Deus. Ela não faz mais isso. Amém? Mas são coisas que às vezes a gente fica sem jeito de falar. Imagine você, já tem uma certa idade, aí a sua mãe ou seu pai, ou sua avó ou seu avô, veio de uma educação já, uma cultura totalmente católica e idólatra a Maria e a outros santos, entre aspas. Como você vai lidar com isso? O caminho é estreito, a porta é estreita. Então você tem que se virar, crente, cheio do Espírito Santo, e saber sair dessas situações, porque a Bíblia condena isso. Amém? Terceira proibição, do verso 29. E das relações sexuais ilícitas. Eu fazia parte de uma igreja e tinha um grupo de jovens muito grande. E era dado ensinamento aos jovens que sexo antes do casamento era fornicação, era prostituição, que é o que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. Relações ilícitas, ou em algumas traduções está fornicação, em outras traduções está prostituição. É tudo a mesma coisa, tá? Tudo vai para o infernão, tá? Então é tudo a mesma coisa. E aí é interessante que esse jovem, né, tinha um casal lá de namorados. E aí um certo dia esse jovem ele chega diante do líder de jovem e fala assim: ó, preciso conversar com você e tal. E aí ele chega para conversar com o líder e fala assim: olha, é o seguinte, eu estava na casa da minha namorada, a gente estava lá sozinhos os dois, e nós começamos a se beijar, o clima esquentou, e aconteceu que nós tivemos uma relação. Aí o líder chega e fala para ele assim: ó, você está arrependido? Estou muito arrependido, estou tão arrependido. Então tá bom, vamos fazer uma oração aqui, você pedir perdão a Deus. Aí eles oram, pedem perdão para Deus. Depois de um mês mais ou menos, vem esse rapaz de novo falar com o líder: ó, preciso falar com você depois do culto. Amém. Rapaz, você não sabe o que aconteceu. Estava lá de novo na casa da minha namorada, os pais dela tinham saído, e a gente começou a ver um filme romântico, e aí nós se abraçamos, tentamos resistir, e aí começamos a se beijar, e rolou aquela química, e nós fizemos o ato de novo. Ô irmão, amém, todo mundo erra, né? Vamos ter aí uma outra chance. Você está arrependido? Estou muito arrependido. Vamos orar. Aí oraram, pede perdão para Deus. Amém, meu filho, vai em paz, em nome de Jesus. Aí depois de uns 2 meses, tá lá esse jovem, chega de novo no líder: ó, preciso conversar com você depois do culto. Amém. Aí ele chega: então, a gente estava lá na casa da minha namorada, e tava a gente resistindo e tal, e aí os pais dela saíram, estava calor e tal, e a gente se abraçou, e aconteceu de novo. Aí o líder falou assim: você está arrependido? Tô. Mentiroso, safado, picareta, está arrependido coisa nenhuma, seu sem vergonha, cria vergonha na sua cara. Porque assim, irmãos. Agora é o seguinte, o porquê, vamos entender o texto, que esse é o último tópico para a gente encerrar e ir para a ceia. O porquê que o sexo, que é tão bom, é proibido antes do casamento. Quando foi Deus, na verdade foi Deus que nos deu essa vontade sexual, o desejo sexual foi Deus que deu, porque Deus criou o homem, não é coisa do diabo, né? Porém, vocês estão rindo de coisa séria, irmão. É verdade.
Não é? Não foi o diabo que entrou lá, ó Deus, você fez a parte boa, eu vou fazer a parte ruim agora. Não, irmão. Foi Deus que deu. Uns têm mais, outros têm menos, enfim, isso não importa. O que importa é que foi Deus que deu. Amém? Mas, vamos entender o porquê. Deu risada, mas é coisa séria, irmão. Vamos entender. Como que você vai chegar hoje num jovem e vai explicar isso, sendo que a televisão, a sociedade, a comunidade onde ela mora, os amigos na escola, já desde, sei lá, de 9, 10, 11 anos, já sabe de tudo e mais um pouco. E já às vezes já estão já há muito tempo no ato, né? Essa é a realidade. E crianças ficam grávidas e geram crianças, criança e criança. E o porquê que é pecado o ato sexual antes do casamento? Por quê? Vamos entender. Desde o Antigo Testamento, como que um homem tomava uma mulher? Era através do ato sexual. Perante Deus, nós nos casamos com essa mulher ou com esse homem que está do seu lado na primeira relação sexual. Era no ato, quando se torna uma só carne, né? Deixará o seu pai e a sua mãe e vai tornar uma só carne, vai juntar, né? O macho com a fêmea, tá? Isso significa que perante Deus já são marido e mulher. Já são. Então mesmo as pessoas aqui que não são casadas no papel, mas elas já vivem juntas e são casadas diante de Deus. Para você só falta um papelzinho lá, irmão, do juiz, porque diante de Deus já é casado. E tem responsabilidade com essa esposa, com esse marido diante de Deus. Desde o Antigo Testamento já era assim, não é? Quando você vê o texto, quando Davi pecou, ele pega a Betseba, ele não pecou de olhar, ele pecou no ato da concepção do pecado, e principalmente porque ela já era casada, porque naquela época os reis e vários homens na terra podiam ter várias mulheres, ou seja, era considerado esposa na ação, no ato sexual. E hoje o jovem, ou maioridade, enfim, a pessoa vai para uma balada, 1, 2, 3 casamentos por noite, irmão. O negócio é sério aí. O pessoal gosta de casar de noite. Que isso? Que falta de ética é essa? 2, 3 casamentos por noite, né? É uma bagunça a questão sexual do ser humano. E aí o que acontece? Quando a gente se converte numa idade já avançada, né? Como que nós vamos entender isso? É só o Espírito de Deus para nos ajudar a gente entender isso. Esse fato, o jovem entender que não é para ficar saracoteando na casa das namoradas. Como que as namoradas não é para ficar saracoteando debaixo das árvores? Porque, meus irmãos, é uma coisa normal fazer o sexo desde que seja dentro das leis de Deus. Só que a pessoa não quer. Não, irmão, é muito legal essa Bíblia aí, vocês são muito gente boa, só que é o seguinte, foi indo nessa aí, valeu? A gente se vê na caminhada aí. E vai para a esbórnia. Então existem várias responsabilidades dentro do sexo ilícito. O sexo ilícito aqui ele também pode se enquadrar na relação de homem com homem, mulher com mulher, homem que pegava cachorro. Não é nessa época não, era desde a época lá de Jesus, irmãos. Desde a antiguidade. Desde sempre já existiu homem com homem, mulher com mulher, ou mulher com cachorro, homem com gato, que bagunça. Não é de agora que escandalizou, que agora mostra sem pudor. Mas desde aquela época, Deus já era irado com o povo. Tanto que se a gente analisar sistematicamente o texto de Romanos capítulo 1, quando Deus entrega os homossexuais à sua vaidade, sabe o que significa isso, irmão? Deus, ele abandona uma pessoa. Deus abandonou aquele que quer ter relação ilícita, tudo errado. Homem com homem, Deus abandonou. Você que está me ouvindo aí pela internet, se você
Deus te abandonou e você tem que voltar para Ele em nome de Jesus. O texto diz que Deus largou de mão daqueles que têm profanado o templo do Espírito Santo. O que é o templo do Espírito Santo? Bate no peito, sou eu. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Não vou profanar o templo do Espírito Santo. Então o texto diz que Deus, abandonou. Deus ama o homossexual se ele voltar na presença de Deus, porque senão está à mercê de Satanás e todos os demônios do inferno. Foi abandonado. Deus entregou. Entrego eles à vaidade. Deixo eles de lado, porque eles quiseram assim. Se coloque de pé em nome de Jesus. Infelizmente não tem como, eu queria ler aqui mais uns 10 textos para a gente aprender mais, mas eu acredito que aquilo que era para ter falado essa noite, nós falamos. Então que você possa analisar a sua vida, né? Fazer a reflexão, ouvir a palavra de Deus e entender, nós fazemos a reflexão. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos. E todos nós precisamos o quê? Refletir. Refletir, será que a minha vida estou buscando agradar a Deus ou eu estou buscando uma filosofia? Não, eu tenho que buscar um estilo de vida diferente. Para isso que tem a palavra. A palavra, ela vai nos transformar. É a palavra que revela a nós a vontade de Deus. Não é que lá, estou sentindo, estou não sei o que, não. Vamos olhar aqui o texto. O que o texto diz? Se o texto está dizendo que o que você está sentindo é verdade, então é de Deus. Se não, desculpa, mas pode ser quem seja, está errado. Amém? Repita comigo, não sou eu que tenho razão. A única que tem razão é a palavra de Deus. Amém. Se você acredita que esta palavra, que este livro, que esta biblioteca é a palavra de Deus, então nós temos que refletir sobre a nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem aí está com vontade de comer uma carninha cheia de sangue, levanta a mão. E vem aqui na frente para a gente orar. Em nome de Jesus. É sério, irmãos. A gente dá risada, mas é sério. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos revela as tuas vontades, que nos revela, Senhor, o quanto o Senhor nos ama, fazendo que nós venhamos a cair dos nossos olhos as escamas, as vendas, tudo aquilo que nós não queríamos ver. Mas a tua palavra, ela é tão linda, tão perfeita, Senhor, que tira de nós, Senhor, as escamas e nos faz despertar, meu Pai querido, para poder ver quão belo é o Senhor e quanto o Senhor se importa com cada um de nós. Nós sabemos que nós temos os nossos erros, as nossas falhas, que nós precisamos melhorar. E nós sozinhos, Pai, nós não conseguimos. Por isso nós estamos aqui hoje, buscando a ajuda do Teu Espírito Santo. Vamos hoje, Senhor, fazer memória a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, que verteu até a última gota de sangue, trazendo para nós vida, meu Pai. Que nós possamos nos atentar neste texto, Pai, de Atos capítulo 15, a qual o Espírito Santo, que é o Senhor, e os apóstolos, juntos ali, Senhor, eles enviaram as proibições para a igreja do Novo Testamento, Pai. Se são proibições, se nós sabemos, meu Pai, que a fornicação é errada, se nós sabemos, Senhor, que a compactuação com ídolos, a adoração a ídolos é errada, nós também sabemos, meu Pai querido, que a questão do sangue, meu Pai querido, é errado, Senhor. Nós ficarmos, meu Pai querido, comendo aquilo que não devemos comer, participando, Senhor Deus, daquilo que não devemos participar. Mas nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo. Talvez, Senhor, está sendo mais forte que nós. Talvez esse desejo exacerbado, Senhor Deus,
por coisas, meu Pai, ilícitas, aquilo que tem desagradado ao Senhor está sendo mais forte que nós. Por isso nós estamos aqui hoje, prostrados diante de Ti, pedindo que o Senhor venha nos ajudar, nos orientar, nos livrar, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo que é impedimento para a nossa própria vida, em nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, nos livra destes maus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Jesus te ama e eu também. Tá bom? Glória a Deus.